uma vez. Presta atenção, vocês. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez. Era uma vez a história de um homem que nasceu numa terra muito distante daqui. E esse homem, ele chegou nessa terra como um forasteiro. E quando ele chegou nessa terra, tinha uma dama que era muito interessante. E essa dama era meio que inalcançável para ele. Porque essa dama, ela era simplesmente a filha do dono da coisa toda. Então ele olhou para aquela dama, para aquela jovem, e ele pensou, será? Se eu bonitão desse jeito eu tenho chance? Desse jeito. É que eu cortei um pedaço, porque senão vocês não vão prestar atenção mesmo. Então, vamos aqui na parte mais interessante. Então, esse jovem muito corajoso, abusado até, para alguns, lindo, muito bonito, não era Silveira. Preste atenção. Então, esse jovem se arriscou. E eu não sei exatamente os pormenores, mas eu sei que ele se casou com essa jovem. Quando ele casou com essa jovem, ele teve lá o seu primeiro filho e eles estavam seguindo muito bem. Ele estava tendo uma vida próspera lá para aquele lugar. Mas aconteceu um imprevisto, né? O instrumento de trabalho dele quebrou um dia e ele falou, e agora? Esse negócio foi comprado lá na Alemanha. Para eu ir para a próxima cidade, mandar consertar, só tinha um jeito. 2 jeitos, 3. A pé, de jumento ou de bicicleta. Mas aí, como o instrumento dele de trabalho era para descascar a mandioca lá do povo, e mandioca, gente, fica, se deixar muito tempo fora, ela fica azul. E aí não presta mais para usar. Então ele foi lá na casa do dono. Olha, eu tô contando a história. Não me interrompa. Não é o instrumento de trabalho, mandioca. Mandioca era para fazer farinha. E aí ele tinha um motor que moía o negócio. Gente, eu vou chegar no aniversariante, tá? Eu só tô dando a volta. Que hoje uma homenagem é do aniversariante aí. Mas eu só tô ligando os pontos para vocês entenderem a configuração que a gente se encontra hoje. Porque muitas vezes a gente esquece. Então, esse jovem foi pedir uma máquina emprestada lá para o dono da coisa toda, para poder cumprir com o combinado, né? Cumprir o seu compromisso com as pessoas. E desse pedido eu não vou entrar nos detalhes, porque, né, senão vai incumprir muito. Mas o resultado desse pedimento de empréstimo dessa máquina resultou que houve lá um desentendimento, digamos. E por conta desse desentendimento, esse jovem corajoso disse assim, eu não vou mais ficar aqui nessas terras, eu vou me embora. E eu vou me embora para o centro do país e se lá não der certo, eu vou para o exterior. Mas aí, ele chegou no centro do país. E olha como que Deus vai tecendo, né? Vai tecendo os destinos e os caminhos para que hoje a gente esteja aqui. Quando esse jovem chegou em Brasília, na rodoviária, coincidentemente, que eu nunca acredito em coincidência, mas Deus deve ter mexido os pauzinhos e ajudou que, no momento que ele chegasse na rodoviária, o cunhado dele, que já estava aqui, estivesse se despedindo de alguns viajantes que estavam voltando para suas terras, enfim. E aí, nesse momento, ele reencontrou esse cunhado, e esse cunhado o direcionou para que no dia seguinte, ou 2 dias depois, ele já começasse a trabalhar e desse continuidade aí na sua trajetória. Sua esposa, com seu primeiro filho, ficou nas terras tão distantes. Então, esse dono da coisa toda chegou um dia e viu esse menino brincando perto de um cachorro, olhou para sua filha e disse, que pena, um menino tão esperto ser criado sem o pai. Então, essa mulher, sabiamente,
comunicou isso ao seu herói, desbravador de outras terras. E ele ficou muito bravo e disse assim: venda tudo, bote tudo dentro de um saco, se for preciso, pegue o nosso menino e venha-se embora para cá. Olhando para essa história, gente, vocês podem imaginar o seguinte, que esse dono da coisa toda é um cara muito mau. Mas prestem atenção o que ele fez. Ele movimentou esse jovem. Porque se ele não tivesse decepcionado ele lá no empréstimo da máquina e no acerto de contas, ele não teria se movido para fazer essa aventura. Talvez ele tivesse ficado lá. E se ele ficasse lá, toda essa configuração aqui não seria possível. Nenhum que está aqui estaria. Porque às vezes a gente pensa que a gente está sozinho, que a nossa vida se fez a partir de nós. Mas a nossa vida, vem de muito longe. Um fio que vem sendo tecido, que encontra outro fio e que a partir de 2 fios tece-se uma outra história. E muitos capítulos foram escritos antes para que o capítulo da nossa vida fosse escrito. E para que esse capítulo esteja sendo escrito hoje com a presença de todos vocês, de todos nós, muita história aconteceu. Então, essa mulher obedeceu ao seu marido e veio para cá. E sabe de quem é essa história? É do tio João. E da tia Maria das Graças, e o menino é o Antônio. E essa mulher, ela já trazia um outro filho na barriga. Olha o apressado ali. Se acalma, meu filho. Ela já trazia um outro filho na barriga. Isso. E aí, a história deles passaram. Aí veja bem, se esse homem, né, o dono da coisa toda lá, não tivesse olhado para esse menino e dito o que ele disse, e se essa mulher não tivesse comunicado a esse homem, será se ele tinha tido esse ímpeto por orgulho e para provar que ele, né, cumpria o que ele tinha prometido, ele teria feito esse movimento tão imediato? Então, quando eu olho para trás e olho para o meu avô Manuel Bento, eu sou muito grata a ele. Porque através da sua atitude, né, até de provocação, talvez inconsciente, ele movimentou para que toda essa história se desse. E depois que o tio João veio para cá, já que eu revelei o nome do herói, ele disse que em 15 anos, 52 pessoas moraram na sua casa. Meu Deus! Quando eu olho para ele e para ti, eu falo, Jesus amado, eu não dou conta nem das minhas filhas, nem do meu marido. Tem dias que eu falo assim, sai todo mundo, me deixa só. E quando eu olho para a história de vocês, acolhendo todo mundo, inclusive o meu pai, eu só tenho que agradecer. E a história do aniversariante entra onde? Ele veio também para cá porque o tio João já estava aqui. Então ele foi acolhido pelo tio João por um tempo, 2 meses. Se eu não me engano, 3 meses, né? Uma vida inteira. Então, meus amores, todos vocês que estão aqui hoje, vocês estão aqui graças a ações de homens que vieram muito antes, de mulheres que abriram mão das suas vontades, dos seus desejos, para dar espaço à nova geração. E o que o Dedê está recebendo hoje aqui, ele pode achar muitas vezes que ele nem merece. Mas ele merece sim. Não porque ele seja perfeito, porque ninguém é. Mas o Senhor merece porque o Senhor plantou. E é uma lei natural. Quem planta, colhe. Então agora a gente vai iniciar algumas homenagens. E eu gostaria, principalmente a geração mais jovem, que quando vocês ouvissem essas homenagens, vocês se conectassem à história de vocês e se perguntassem, e a minha história? Quem escreveu os capítulos anteriores para que eu chegasse aqui hoje? Porque muitas vezes a gente não consegue ser agradecido nem ao nosso pai e à nossa mãe.
Imagine tio, avô, bisavô. Então eu gostaria que vocês pensassem nisso, que nós somos uma grande teia e que esse fio vem de muito longe e que foi sendo tecido por um destino que a gente não sabe. Só pode ter sido Deus, né? Que permitiu que nós estejamos aqui hoje. Então, obrigada pela atenção e agora eu chamo a Gláucia, que ela vai falar do que a moveu a escrever esse capítulo hoje.